Boa tarde a todos, então. Eu me chamo Matheus e vou estar apresentando, então, meu trabalho de doutorado, intitulado A Proposição do Modelo para Estimação da Geração Fotovoltaica Behind the Meter em nível de alimentador a partir da variação do fluxo de potência. Quem estava aqui no seminário passado que eu apresentei vai perceber que eu não mudei de assunto ainda. Eu permaneço no mesmo. Bom, então a gente tem aí, tá vendo que estamos passando por um novo processo de eletrificação, né? Você fala muito aí em transição energética, agora é veículo elétrico, mobilidade elétrica, enfim. E isso tem demandado uma quantidade cada vez maior de energia elétrica. E cada vez é mais complicado fazer grandes empreendimentos, grandes centrais geradoras, até porque os recursos já estão um pouco escassos e hoje tem uma preocupação muito maior com a questão ambiental, né? Então, como alternativa, e isso é no mundo todo, tem se incentivado o uso da geração distribuída de energia. O que é, de uma maneira bastante geral, né? Geração distribuída consiste na produção de eletricidade através de pequenos geradores, né, instalados junto à unidade consumidora. Isso permite um aproveitamento de pequenos potenciais de geração. E uma da característica da geração distribuída, que é bastante contrastante ao que a gente tinha até então com a geração centralizada, é que a geração distribuída está conectada diretamente na rede de distribuição, né? Ela não passa pela transmissão. Então, anteriormente, o que a gente tinha? Tem um esqueminha básico aqui no slide. Você tinha as grandes usinas, as grandes centrais, elas transmitiam e daí você distribuía. Fluxo unidirecional de energia, né? No caso da subestação de distribuição para o consumidor. Hoje, com a GD, não. Você tem geração lá na ponta, lá na unidade consumidora. E surge, então, a possibilidade de fluxo bidirecional. Possibilidade não, acontece, né? Virou normal eu ter fluxo bidirecional de energia. Da rede para o consumidor e do consumidor para a rede, podendo, inclusive, ter fluxo reverso no alimentador, então, dos transformadores para a subestação de volta. E isso, o que mais chama atenção é que o conceito de geração distribuída não especifica o tipo de fonte que eu vou usar para gerar a eletricidade, mas é gritante, assim, que há uma predominância no uso da energia solar, né, fotovoltaico. Se a gente vê dados de 2025, aqui mostra o aumento da demanda, né, de 2024 aqui para 2025. Então a gente vê que a maior parte da demanda energética foi suprida por geração fotovoltaica. Uma parcela menor pertence à eólica e uma pequena parcela ali é a nuclear. Acho que deu problema aqui no Brasil, a gente começa a percepção da geração distribuída a partir de 2012, que a ANEEL publicou, né, uma resolução a resolução número 482, estabelecendo então as diretrizes para a conexão à rede elétrica e criou o sistema de compensação da energia elétrica. Isso aí foi depois revisado por uma segunda resolução da ANEEL ainda, e por fim foi instituído o marco legal da micro e mini geração distribuída, que aí é a Lei 14.300. Então, ficou definido o quê? Que micro e mini geração distribuídas são centrais geradoras a partir de fonte renovável ou cogeração qualificada. Para quem não sabe, a cogeração qualificada é quando eu tenho
a produção simultânea de energia elétrica e térmica. Um exemplo disso é os em caldeiras, por exemplo, que você gera vapor e ao mesmo tempo você tem um gerador lá e acaba produzindo eletricidade. Então, essas centrais geradoras, elas são conectadas à rede de distribuição por meio das instalações da própria unidade consumidora e são classificadas, então, considera-se, então, uma microgeração, aquelas com potência menor ou igual a 75 kW, e mini geração, aquelas com potência de 75 até 5 MW de potência. E o sistema de compensação da energia elétrica, por sua vez, é o que possibilita, então, que eu injete o excedente energético na rede. Portanto, eu posso trabalhar sem a presença de baterias, né? Se eu estou gerando e não estou consumindo, eu posso injetar aquele excedente energético na rede de distribuição, gerando créditos para compensação posterior. De acordo com o último balanço energético nacional, que é o de 2025, produzido pela empresa de pesquisa energética, em 2024, a geração fotovoltaica já ocupava 20,5% da matriz elétrica brasileira, atrás somente, então, da hídrica, né? E esse relatório também indica que 58%, né, desse total, ele é proveniente da micro e mini geração distribuída. Então, como é que é a estrutura, né, a estrutura básica de uma geração fotovoltaica? É formado basicamente pelo painel e pelo inversor, né? Então, eu tenho os painéis, que são o gerador, efetivamente, que vai fazer a conversão da radiação solar para energia elétrica, porém essa conversão ela é feita em corrente contínua, em CC, e então eu tenho que ter lá um inversor, que vai converter o CC para CA, que é corrente alternada, e também ele se encarrega de fazer o paralelismo com a rede elétrica da unidade consumidora. E como é que é o faturamento, né? Então, a medição líquida não é a única metodologia de faturamento, existem outras, mas no Brasil é adotado a medição líquida, é o mais usual, inclusive em outros países, porque eu tenho um único medidor, né? Então o custo de implementação disso aqui é menor. É um medidor bidirecional que vai verificar a troca energética com a rede. Então, por isso que chama medição líquida, né? Porque ele vai fazer verificar o que eu absorvi da rede comparado com o que eu injetei na rede e vai me mostrar, né, o resultado, o balanço disso. E o que acaba acontecendo? Com a medição líquida, eu não consigo ver o que acontece atrás do medidor, né? Não consigo ver aquela troca energética entre o gerador e a unidade consumidora. Eu trouxe aqui um gráfico, isso aqui é só para fins de demonstração, né? Mas dá para a gente ver com bastante clareza o que acontece. A linha vermelha no gráfico é o consumo daquela unidade consumidora. E a verde é a geração fotovoltaica. No período, né, diurno, então, em que acontece a geração fotovoltaica, o consumo se manteve praticamente constante. Porém, à medida que a geração vai aumentando, que é de acordo com a irradiância solar, o pico ocorre ao meio-dia, naturalmente eu vou absorvendo menos energia da rede, chegando inclusive a um ponto em que a geração é maior que o consumo e ele está injetando. Dá para ver que a medição líquida ficou negativa, aqui próximo ao meio-dia, né? Então, tendo apenas a curva de medição líquida, eu não consigo conhecer essas outras duas curvas, né? Que é a minha geração e o meu consumo.
daí que... Tá meio louco o negócio. Daí que surge a ideia, então, da desagregação da geração fotovoltaica. O que é desagregar? É eu pegar lá a medição líquida, então eu vou ter um modelo de desagregação, um algoritmo de desagregação, e eu aplicando a medição líquida nesse modelo, eu consigo ter como resultado a curva de geração e a curva de consumo, né? E isso vai permitir, né, que eu responda pelo menos duas perguntas principais, né? Que é o quanto foi gerado e qual é a minha capacidade de geração, porque se levanta também a hipótese de que os consumidores vão ampliar a sua central geradora sem comunicar para a concessionária, porque hoje você paga uma taxa, né, por uso da rede com base na capacidade instalada. E aí, entrando nesse assunto, então, como solucionar isso aí, como fazer essa desagregação, a gente dá de cara com a realidade brasileira, né? Então, aqui no Brasil, são muitos poucos os locais em que possuem uma infraestrutura avançada de medição. O que é isso? Medidores inteligentes, né? Os smart meters. São dispositivos que medem em intervalos de 15 minutos ou menos, muitas vezes, e estão conectados em algum tipo de rede e conseguem mandar esses dados lá para a distribuidora, se não em tempo real, em quase tempo real, porque é um intervalo muito curto, um intervalo de tempo muito curto. Naturalmente, você consegue verificar ali, né, a curva diária de medição líquida de cada uma das unidades consumidoras. Porém, como a gente não tem acesso a isso aqui, pelo menos não é o normal, a gente realiza aqui uma única medição no mês. Então, você só tem uma informação ali no mês, né? É o geral, o balanço ali mensal. Não tem como aplicar um modelo que precisa da curva diária num troço desse. A única solução, então, é desagregar a nível alimentador, porque lá na subestação a distribuidora possui, né, medidores que realizam a coleta de informações em um tempo menor, cada minuto, cada 5 minutos, enfim, que eu consigo ter a curva de potência diária do alimentador. E o que é desagregar a nível alimentador? Bom, é fazer a mesma coisa, porém, agora eu estou trabalhando com somatórios, né? Então eu tenho, para quem talvez não é da área, né, lá da subestação parte um circuito elétrico que entra para dentro da cidade e ali estão ligados consumidores diversos, naturalmente alguns com micro e mini geração distribuída, outros não, mas no final das contas o que eu quero separar aquilo que eu estou dando lá entre o total que foi gerado pela geração distribuída e o total consumido das unidades consumidoras ligadas àquele alimentador de energia. Então, surge aí, né, o problema de pesquisa. Como fazer isso? Como estimar a capacidade de geração fotovoltaica instalada atrás do medidor, né, behind the meter, e desagregar essa geração da medição líquida em nível de alimentador naqueles locais em que eu não tenho infraestrutura avançada, né, de medição. Fazendo, então, a revisão bibliográfica, buscando entender, né, de que maneira se estava tratando isso, a primeira grande ideia que a gente percebe é o seguinte, que os modelos de desagregação se dividem em basicamente dois grandes grupos, né? Então, tem modelos paramétricos, que às vezes são chamados também de modelos físicos, que eles buscam fazer a estimativa baseado em parâmetros técnicos do gerador. A principal vantagem é que ele independe de dado histórico,
eu sabendo características técnicas do meu gerador, eu não preciso conhecer o passado dele, né? Basta que eu tenha, por exemplo, irradiância solar, temperatura, eu vou ter uma estimação bastante precisa do quanto ele gera. A desvantagem é como que eu vou ter esses dados em grande escala. E aí, o outro grande grupo é a modelagem baseada em análise de dados. Aqui se utilizam as mais diferentes técnicas, né? Desde regressão, aprendizado de máquina, várias metodologias são propostas, algumas dependentes e outras não, de proxies. Os proxies são os de geradores, ou muitas vezes são grupos de consumidores que são monitorados, o que acaba sendo também uma certa desvantagem, porque para implementar isso na prática exige que eu tenha ali uma quantidade adicional de medidores e uma infraestrutura para fazer isso. A principal vantagem do modelo baseado em análise de dados é que eu não preciso conhecer parâmetros técnicos lá do gerador, e a principal desvantagem é que eu preciso ter dados históricos para treinamento. Então, sempre fica ali entre um e outro. Foi realizada uma busca em 5 bases de dados, né, sobre o tema, e foram aplicados critérios de filtragem, né, e no final das contas eu consegui encontrar, então, 98 trabalhos que tratam sobre esse tema, sobre desagregação da geração fotovoltaica, tanto em nível consumidor quanto em nível alimentador. Desses 98, apenas 40 consideravam a desagregação em nível de alimentador. E desses 40 aí, resultaram 14 apenas que não utilizavam dados de AMI, que são as infraestrutura avançada de medição. Já percebe por aí que é uma minoria, é pouco trabalhado esse nicho aqui. Esses modelos, eles utilizam majoritariamente processos de otimização matemática e aprendizado de máquina. Eles têm uma certa preferência ao uso de proxies para traçar perfis, né? E se percebe que estimar a capacidade instalada behind the meter ainda é um grande desafio, né? Ou seja, alguns inclusive partem, eles fazem a desagregação considerando uma capacidade de geração que é aquela que foi cadastrada junto à distribuidora, né? Mas, como eu falei, se houver um aumento, a revelia, né, um aumento não informado, você já começa a ter um erro ali. E a escassez de dados, isso é uma coisa que até eu tenho percebido, você não encontra dados para trabalhar em cima disso, né? Tanto para fazer o treinamento, quanto para fazer, por exemplo, uma validação. É muito difícil você conseguir uma base de dados para fazer a pesquisa, para treinar modelos e o que quer que seja. E existe um consenso, todos os trabalhos meio que vão nessa linha, então, que a geração fotovoltaica ela segue o perfil da irradiância solar, e justamente por isso há uma forte correlação entre geradores que estão geograficamente próximos, né? A curva vai ser muito semelhante entre um e outro. A geração ela provoca oscilações na potência do alimentador, fato inquestionável. O problema, a dificuldade, o X da questão aqui é como que eu separo aquilo que é variação devido à geração daquilo que é variação devido ao consumo, devido à carga, né? Porque a potência no alimentador ela oscila também em função de mudanças no nível de consumo, né? Então, como é que eu consigo diferir uma coisa da outra? Um outro problema, um inconveniente, é que eles trabalham com características que são muito específicas da localidade analisada. Então, muitas vezes, eles partem de uma hipótese que é
característica daquele local, seja uma sazonalidade, o perfil de consumo, o tipo de consumidor. Então, aquele modelo é muito difícil de ser implementado em outro lugar. E a conclusão a que acaba se chegando, né, é que não existe, até o momento, uma solução definitiva. Né? Não existe um modelo que seja robusto. Justamente aí que a gente enxerga um gap de pesquisa. Né? Propor um modelo que possa ser escalável, que possa ser aplicado em diferentes cenários, né? Sem precisar de alto custo, com equipamento, com infraestrutura de medição e sem necessidade de monitorar um proxy. E essa foi, então, né, a minha proposta de tese, que era desenvolver esse modelo, né, propor uma alternativa que consiga estimar a capacidade instalada, behind the meter, e desagregar a geração a nível do alimentador, utilizando apenas os dados climáticos, que não tem como fugir disso, e as medições de potência do alimentador. Isso que, com certeza, está disponível na distribuidora de energia. A proposta aqui, então, foi o seguinte: a principal diferença do modelo que eu estou propondo em relação ao que já existe é quanto à estimativa do nível de consumo. Até o momento, eu não encontrei nenhum trabalho que fizesse essa abordagem que está sendo proposta, né? Que é fazer uma clusterização das curvas de potência reativa. Para quem talvez não seja da área aqui, né? No sistema de potência em corrente alternada, você trabalha com dois tipos de potências, né? Potência ativa e potência reativa. A potência ativa é aquela parcela de energia que está efetivamente sendo convertida em uma outra forma de energia, ou seja, ela está realizando algum trabalho útil. Né? Ela está virando luz, está virando calor, está virando movimento. E a potência reativa, ela está ali presente, ela circula entre a carga e entre a fonte, mas ela não é convertida para outras formas, ela não se transforma em trabalho útil. Entretanto, ela é necessária, né? Ela precisa estar presente para o funcionamento do sistema elétrico. E aí, o detalhe aqui, os inversores fotovoltaicos, eles vêm de fábrica configurados para operar com fator de potência unitário. Isso permite utilizar o painel solar com o máximo de eficiência. O que isso significa na prática? Que a geração fotovoltaica ela injeta na rede apenas potência ativa. Inclusive, se vocês lembrarem, quando eu falei do sistema de compensação de energia elétrica, a compensação se dá em função da potência ativa injetada, né? Porque é o que ele vai injetar. Então, a potência reativa, ela continua sendo suprida pelo barramento da subestação, né? Continua sendo entregue pela distribuidora. Consequentemente, se eu tenho geração, eu tenho uma redução da potência ativa absorvida, mas não da potência reativa. Né? Então, fazendo uma clusterização de curvas de potência reativa no período em que eu tenho geração, ou seja, o período em que tem sol, né? Eu posso concluir que os dias que tenho níveis de potência reativa semelhante terão também semelhantes níveis de carga. E a partir disso, a variação de potência ativa ela é devida, na maior parte, devida à geração fotovoltaica. E com base na discrepância, né, entre essas curvas, eu consigo, então, fazer uma estimativa da geração.
Foi obtido até na apresentação anterior, eu trouxe ali um gráfico que eu lembro. Essa modelagem ela foi feita com dados lá de um alimentador do DMEI e mostrou um resultado bastante promissor, porque ela chegou muito próximo daquilo que estava cadastrado lá junto à concessionária, né, para aquele alimentador. Só que não serviria como uma validação, justamente porque eu estou afirmando aqui, né, que é necessário ter um modelo, porque pode ser que o cara ampliou lá a central geradora e não comunicou. Então, como eu teria que ir de porta em porta, né, e ir lá conferir, verificar, fiscalizar a geração do sujeito lá. E a melhor alternativa, então, é fazer isso via simulação, né, via um ambiente simulado. E aí eu encontrei esse negócio aqui, que é um sistema teste de distribuição. São pesquisadores. Esse sistema aqui, eu acho que esse aqui é o artigo. Ele está descrito nesse artigo aqui. E esse grupo de pesquisa disponibiliza, né, toda a rede modelada em OpenDSS e 1 ano de medição. Possui 3 alimentadores, são 240 nós, né? Aqui tem um feeder A, aqui, um alimentador A, um alimentador B, essa região aqui, e aqui tem o alimentador C, é o maior deles. Ele é modelado em OpenDSS, então eu tenho todos os elementos da rede, os cabos, o transformador, regulador de fator de potência, está tudo disponível lá em OpenDSS. E essa rede tem smart meters, né? Eles têm medidores inteligentes. Então, esse 1 ano de dados que eles disponibilizam é as medições lá coletadas do smart meter. Porém, para, segundo eles, preservar a privacidade, né, dos consumidores, eles agruparam tudo isso nos transformadores. Então, a única informação que eu tenho é que cada nó, cada ponto aqui é um transformador. Então, eu tenho o consumo no secundário desse transformador ali. É como se fosse cada ponto uma carga. Eu não estou enxergando os consumidores individual, mas eu enxergo o grupo ali naquele ponto. Tem diferentes tipos de transformador. Eu tenho carga mono e tri. E é justamente a proposta desse sistema aqui é servir como um ambiente de validação de modelos de desagregação, mas não apenas. Dá para fazer um monte de estudo em cima disso aqui. Eu estou implementando isso aqui via Python por meio da biblioteca OpenDSS Direct. Então eu consigo, através dessa biblioteca aqui, eu consigo executar comandos do OpenDSS diretamente no Python. Por que eu optei dessa forma? Porque eu consigo integrar as coisas. Então eu consigo fazer desde o processamento e análise dos dados no mesmo local. Então eu consigo fazer o tratamento, por exemplo, das medições, consigo gerar gráfico, consigo analisar, e naquele mesmo local eu consigo executar a simulação e já partir também para uma análise dos resultados, né? Sem precisar estar mudando de ambiente ou de linguagem, né? E tem a questão também que, se a gente vai usar o MATLAB, por exemplo, sempre é aquela encrenca da tal da licença. Aqui está um pouco livre disso. E a minha ideia aqui, então, para fazer a validação, e é onde eu estou agora trabalhando em cima, é criar diferentes cenários, né? Então, uma vez implementado o modelo, eu começo a fazer a inserção de micro e mini geração distribuída. Então, começar com 10%, 20%, 30% e aplicar o modelo para ver se funciona
como funciona, né? No caso, validar aquilo que eu estou dizendo. Que só para dar um exemplo, né, de como é que funciona. Eu tenho a simulação aqui de 1 ano, né? Então a potência e fator de potência na subestação. Isso aqui é o que me retornou ali, né? O que a simulação me retornou. Então a potência aqui no caso azul é a potência ativa, em laranja, né, a potência reativa na subestação, sem a presença de MMGD ainda aqui nesse gráfico. E era isso, então. Perguntas? O pessoal que não está presente aqui fisicamente, né, mas que está no meeting, na live, eu tô meio influencer agora, né? Matheus, primeiramente, parabéns pela apresentação. E eu tenho uma dúvida, até fiz um rascunho aqui, vamos ver se você vai entender minha pergunta e se eu vou perguntar certo também. Então a ideia seria mais ou menos analisar uma semana com sol a pino, né? Pegar uma semana que realmente teve todos os dias ensolarados, vamos pegar tipo em janeiro, né? E aí uma semana inteira normal, daí tu vai conseguir ver o que realmente é padrão de consumo, né? Considerando as indústrias e tudo, a carga padrão de consumo normal do alimentador. E aí depois que tu já tem o padrão, seria tu ver qual que é a diferença do reativo que tem pelo alimentador, e aí daí com isso tu conseguiria ver, no caso ali daquela simulação do OpenDSS que tem os pontinhos dos transformadores, tu conseguiria ver também quanto que é o reativo no transformador X, e aí tu vai direto lá para ver o que seria legítimo a instalação de alguém? Seria tipo isso? Obrigado. Assim, a preocupação aqui não é tanto encontrar um padrão de reativo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que como a geração fotovoltaica pouco influencia na curva de reativo, então tendo um intervalo de tempo ali, dias, mês, 2 meses, 3 meses, de medição de reativo, eu consigo, agrupando dias cujas curvas de reativos sejam próximas, eu estou afirmando que o nível de consumo daqueles dias são aproximados. Uma vez que isso seja verdade, as oscilações de potência ativa são devido à geração fotovoltaica, entendeu? Então, em cima disso, eu consigo, aí sim, fazendo uma comparação de curvas entre um dia de sol, um dia de chuva ali, por exemplo, consigo estimar a capacidade de geração. Sim. Não, entendi. Beleza. Aí até só um outro comentário que é um dado que até eu faço, porque eu trabalho no faturamento de uma distribuidora. E aí a gente está justamente procurando essa galera. Eu sabia que ia chegar no carro. A gente está atrás desse pessoal. E eu tô com uma lista cheia ali do pessoal que como é que eu fiz para descobrir pelo fator de carga da equação na resolução 1000 da ANEEL. Porque o que diz lá na resolução 1000 da ANEEL? Que tu tem um fator de carga que a ANEEL ela coloca como se fosse 16%. Não sei se fator de carga, não me lembro agora, mas é a porcentagem da eficiência da instalação. Que o valor típico dele seria de 16%. Só que o que acontece? Tem vários outros consumidores que eles reportam muito mais que 16%. E aí, por exemplo, tem um que está com 50 e poucos por cento de eficiência, não preciso falar nada, né? Então, assim, o que a gente usa de parâmetro lá? A gente pega quem realmente a gente sabe que é honesto e não alterou nada, e aí eu fiz uma média de quanto que seria uma média ideal. Por exemplo, nesse caso deu 20%,
todos que a gente sabe que eles são honestos. A gente viu que realmente uma média que dá para a gente assumir seria 28. Claro, daí vai ter mês que o cara que é honesto, ele vai ter lá, ele vai estar reportando geralmente 24, 25, não reporta 30. Não quer dizer que ele alterou, mas foi um mês atípico. Mas, por exemplo, aí tu pega alguém que já está com 35, aí tu já sabe que realmente alguma coisa tem. E teve até um outro que ele estava reportando 2% de eficiência em janeiro, e do nada em julho ele reportou 37%. Em julho, que é um mês que não tem tanto sol. Então, assim, é só realmente uma outra perspectiva. Só que, claro, isso aí foi a ANEEL que colocou na resolução 1010. Não existe ANEEL em outros países, né, que eu quero dizer. Então, o valor típico deles de 16%, até se alguma coisa tu quiser testar na tua tese, esse valor não é um valor tão bom de eficiência. E se for aplicar em outros países, não sei se talvez tem algum valor de referência, analisar qual é o fator de eficiência, se tem uma instalação honesta ou não, sabe? Não, é bem interessante, é uma outra... Eu não tinha visto ainda essa abordagem, né, isso que você está me dizendo. Mas, de qualquer forma, aí pergunto eu agora, você consegue estimar, por exemplo, o quanto de ampliação ou o quanto de geração, ou é só um indicador assim, pá, esse aqui é suspeito? Uhum. Não, é somente uma análise visual, uma análise matemática, porque não consigo estimar, ele deveria gerar tanto, porque eu não sei como é que está a inclinação das placas dele, não sei quantas placas ele tem, né? Eu só tenho a potência que ele declarou lá, a potência que ele declarou no inversor, né? Que lá é declarado está declarado no inversor, mas eu não sei, porque ele pode ter declarado 10 kW, por exemplo, mas as placas estão em direção ao oeste, então não tem. Então, realmente é mais um valor, e a gente consegue comparar, eu peguei uma data histórica desde 24, então eu consigo comparar de 2 verões e ver como é que foi o comportamento dele, se teve um comportamento muito abrupto, uma subida muito abrupta, sabe que alguma coisa tem. Mas é mais só nessa questão, realmente uma análise do comportamento dele.